Olá, professores. Então, voltei para que a gente pudesse conversar um pouquinho, vou falar aqui para vocês um pouquinho sobre a questão dos nossos livros paradidáticos. Então, a gente está aí, nós vivenciamos esse mundo, né, totalmente tecnológico e a gente aprova, com certeza, né, mas a gente não pode deixar de ter esse nosso carinho, né, especial pelos livros. Eu amo. E a gente tem que continuar incentivando, né? Incentivando nossos alunos. Inclusive, nós somos ainda, assim, uma das poucas escolas que ainda incentiva a ida à biblioteca, né? Porque nós temos o privilégio de termos, né? Uma biblioteca ainda na escola. Muitas escolas não têm esse luxo. E a gente tem que divulgar. Eu digo cacarejar, né? Eu gosto de usar esse termo, cacarejar, no sentido de divulgar isso para os nossos alunos, como eles são agraciados, né? Tem esse privilégio de ter a biblioteca, né? Inclusive, vocês podem divulgar que eles têm lá no aplicativo, eles têm como verificar todos os títulos que a gente tem na nossa biblioteca, né? E eles podem utilizar lá na ciranda da leitura, né? Todos os nossos projetos eles podem pegar como empréstimo, né? Eles estão todos lá à disposição. Enfim, a gente tem esse trabalho aí, né? Que vocês têm que fazer essa divulgação. A gente tem lá o palquinho, que a gente chama, né? O espaço soltando a voz. E qual é o propósito desse espaço, né? Soltando a voz? A gente começa lá naquele espaço micro, lá na biblioteca, um palquinho, né, bem modesto, né, ali as professoras, ele pode ser usado também, não só pela educação, pelo ensino fundamental 1, fundamental 2, mas com os alunos, até mesmo os alunos do ensino médio, né. A ideia ali é exatamente essa, é a gente fazer assim um trabalho bem micro ali, para uma apresentação, né, com os professores, com os alunos ali, para um público pequeno. E, digamos assim, depois ali eles são encorajados a fazerem um trabalho lá no auditório e depois na nossa quadra. E quem sabe depois nos auditórios da vida aí, nas TVs, enfim. Então esse é o nosso objetivo. Voltando aqui para o nosso livro, que a gente tem lá na nossa biblioteca, e o nosso objetivo, o nosso propósito, né, de trabalhar com nossos alunos, a adoção de 6 livros paradidáticos ao longo do ano letivo. Por que a gente não escolhe esses títulos já no início do ano? Por quê? Porque a gente gosta de fazer essa escolha junto com os nossos professores e fazer a adoção desses livros paradidáticos também, dando a oportunidade da gente trabalhar com o professor de história, professor de matemática, com o professor de português, de inglês, diversificando as diversas áreas, as diversas disciplinas, e não deixando isso aí, essa adoção desse livro paradidático, especificamente com o professor de português. A gente, dependendo do título adotado, a gente vai distribuir o trabalho desse livro com qualquer professor, entendeu? Com de todas as áreas, abrangendo então e diversificando essa adoção. E a gente também não adota o livro, já a escolha desse livro logo no início do ano letivo, por conta da gente poder assim ter uma opção de escolha de acordo com a temática do momento, da vivência social, política, enfim, climática do momento, alguma coisa assim, algum tema do momento. E a questão linkando essa escolha, essas temáticas, a adoção do livro paradidático e o quantitativo que a gente quer trabalhar de no mínimo 6 livros ao longo do ano letivo, com o vídeo que eu enviei para vocês anteriormente, da questão da inclusão. Nós não conversamos que a gente precisa fazer o PEI, trabalhar com o PEI, que é o atendimento individualizado, diferenciado para os nossos alunos? Então, a mesma coisa se refere à adoção do livro paradidático. Então, às vezes o professor reage, né, àquela questão de como eu vou trabalhar, isso vai me gerar um pouco mais de trabalho. Não, isso não vai gerar um pouco mais de trabalho, muito pelo contrário, isso às vezes vai facilitar o seu trabalho. Então, a gente vai fazer uma adaptação e uma avaliação em conjunto com a sua coordenadora.
Então, os nossos alunos diferenciados, a gente faz a escolha primeiro geral da turma, né, do livro paradidático que a gente vai adotar naquele período. Então, a gente faz a escolha do livro geral para a turma toda. E depois você, professor, professora, junto lá com a sua coordenação, você vai verificar se aquele livro paradidático, se existe a possibilidade de você trabalhar com aquele livro especificamente, com aquele seu aluno, não sei, né, dependendo de quantos alunos cada turma tem, diferenciado, 1, 2, 3, dependendo do qual o diagnóstico desse aluno, qual o comprometimento do aluno e do título do livro. Então, de repente, vamos pegar como exemplo lá uma turma do 5º ano, adotou o livro X. Esse determinado livro, com esse aluno diferenciado, suponhamos que no 5º ano a gente tenha 2 alunos diferenciados. De repente, esse título será viável ser trabalhado com o aluno diferenciado A. O aluno diferenciado B, de repente, a gente não vai conseguir trabalhar. Então, de repente, vai ser necessário a gente adotar um livro, um outro título para esse aluno. Ou a gente vai, de repente, fazer um trabalho, adotar o mesmo livro, porém, fazer uma atividade diferente para esse aluno. Ou, de repente, numa série mais avançada, uma série lá do ensino médio, que a gente faça um trabalho, não é porque o aluno é diferenciado que necessariamente a gente vai ter que adotar um livro diferenciado para esse aluno. Vai depender da questão de cada aluno, da necessidade de cada aluno. De repente vai ter aluno que a gente nem vai adotar livro nenhum, certo? Livro paradidático nenhum. De repente ele vai adotar o mesmo livro, o mesmo título da turma, comum a todos, e a gente simplesmente vai fazer um trabalho adaptado com ele. Ou de repente a gente, se for uma questão realmente, algum comprometimento cognitivo realmente, a gente vai ter que adaptar o título desse livro, né, para o aluno, a adoção de um outro livro realmente, e fazer um trabalho totalmente paralelo, totalmente diferenciado. Então, vocês entendam, quando a gente fala em escola que está fazendo um trabalho inclusivo com o aluno, a gente tem que ser uma série de adaptações. A coisa não é engessada, não é uma regra, não é uma coisa que a gente dita assim, uma regra e uma coisa totalmente congelada e engessada para todo mundo. Existem as exceções, as adaptações. Então, cada caso é um caso, certo? Então, como nós falamos anteriormente, nós também criamos uma planilha dos livros paradidáticos, e essa planilha está compartilhada na equipe, tá? Na equipe pedagógica, e nós vamos compartilhar com vocês, professores, também, que fica interessante, porque vocês vão ter ciência dos livros que estão sendo adotados em todas as séries e da sequência que a gente tem da adoção do livro ao longo de todo o ano letivo, tá? Que a gente já vai fazendo aquela programação. Essa planilha ela não vai ser editável para vocês, tá? Vocês vão ser compartilhados apenas como leitores, exatamente para evitar confusão na planilha, né? Mas vocês vão ter a possibilidade de saber qual o livro que está sendo adotado na série anterior, na série posterior. A gente vai ter uma visão global, exatamente para a gente ter aquele trabalho de juntos somos 100. Entendido? Entendido agora todo mundo? Para aqueles que tiveram de repente alguma dúvida de como adaptar o livro paradidático, de repente nem todos os alunos terão essa necessidade. Então é uma questão de vocês, quando escolherem um livro, vocês vão conversar então com a coordenação, certo? Gente, beijão para vocês, forte abraço sempre.